para nos falar sobre ética na gestão empresarial, prioridade estratégica, que é o título também da terceira edição do seu livro, que hoje é relançado. Convidamos o professor, consultor e autor de inúmeras obras de administração e negócios, o administrador Francisco Gomes de Matos. Como moderador desta apresentação, convidamos Flávio Medrano Almada, presidente do Metrô Rio, e como presidente da mesa, convidamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA-RJ. Informamos que o livro se encontra disponível para aquisição na entrada do auditório e, logo após a apresentação, o autor permanecerá no palco para uma sessão de autógrafos. Bem, Arthur Koestler, no Fantasma da Máquina, ele nos falava do yogi e do comissário. O yogi seria o pensador, o reflexivo, aquele que observava e, a partir daí, formula teorias, no sentido de torná-la as orientações para a prática, porque nada mais prático do que uma boa teoria. O comissário seria aquele que realiza fundamentado nessas teorias, mas a importância maior é aquele que consegue ser, simultaneamente, o mais comissário dos yogis, quer dizer, o mais executivo daqueles que pensam, que refletem e que analisam, e o mais yogi dos comissários. O professor Francisco Gomes de Matos é exatamente essa ponte entre o pensamento autóctone, a capacidade de formular teorias e práticas e análises e reflexões absolutamente originais a partir de sua observação, e um realizador também ao longo de toda a sua vida. Nos últimos anos tem exercido a sua atividade como consultor e profissional. E tem aqui um dos seus, certamente, imagino que seja, né, um dos seus clientes, que é o presidente do metrô, Dr. Flávio Almada, que realiza, que não é comissário apenas, que é um yogi por ser comissário, e é um comissário por ser yogi, que realiza também um trabalho extremamente brilhante na direção do metrô. É uma tarefa difícil, complexa, mas a gente está vendo os bons resultados que o metrô está tendo aqui. Portanto, o lançamento do livro do professor Gomes de Matos, de mais uns livros. Uma sociedade não avança só no seu desenvolvimento econômico, no seu desenvolvimento das ciências físicas, mas também na sua capacidade de pensar a sua realidade. E pensar a realidade da nossa sociedade é pensar também as suas organizações. O professor Gomes de Matos é um professor que pensa a organização brasileira, a organização Zé da Silva, Policarpo Quaresma, né? Que exatamente que é a nossa própria realidade, sem negar, obviamente, a inexcedível contribuição intelectual das teorias, das práticas e das experiências internacionais, mas fazendo também com que o nosso modo de ser, a maneira de reagir e de agir das organizações brasileiras sejam identificadas e, a partir daí, formule caminhos e propostas. É essa, certamente, mais essa obra relançada agora e atualizada do professor Gomes de Matos, que tanto o Almada como ele próprio vão apresentar e discutir com o público aqui, certamente estudando com o autor, trazendo aquele que, no exercício da prática, Dr. Flávio Almada, faz com que as teorias, a questão ética, as questões colocadas pelo livro, possam ser implantadas na gestão do metrô, através da contribuição e colaboração também do seu consultor. Evidentemente que o consultor é aquele que diz o que a gente precisa fazer, mas o gestor, o administrador, vai ajustando e adaptando em função de sua realidade, através da teoria. Tenho certeza que essa sinergia entre Almada e Gomes de Matos no metrô está dando excelentes resultados para o público carioca, pelo exercício cada vez melhor de uma companhia que já se tinha perdido a esperança dela,
mas que cada vez mais renasce as esperanças das perspectivas do metrô ser um veículo cada vez, um meio de transporte cada vez mais fundamental à mobilidade do povo carioca. Então, com essas palavras, para não tornar mais longo o que estou dizendo, eu passo a palavra, então, ao Almada e ao Gomes de Matos. Bom, o Wagner, eu quero agradecer o convite a você e ao professor por fazer parte aqui na casa, nesse encontro em GAD, que, na verdade, é a casa do pensamento, da ciência, da administração. E eu acho, assim, nós estamos precisando realmente de usar todo o conhecimento, toda a ciência acumulada aqui no Brasil para a gente sair, pôr o país de novo em marcha e crescer de novo. Eu acho que a ética, o assunto que nós estamos tratando hoje, é de suma importância, né? Eu vou passar a palavra já para o professor, mas eu costumo dizer às pessoas e na empresa que eu vou falar depois um pouquinho sobre a minha aplicação prática dessa questão da ética, mas o Brasil vive uma crise de ética, fundamentalmente de ética. O resto, a crise econômica, as crises políticas, elas advêm realmente de uma profunda crise de ética. Bom, é muito bom e muito oneroso, sob certos aspectos, estar com duas inteligências brilhantes, com duas personalidades, dois pensadores. Quer dizer, o Wagner conheço de longa data, já temos um relacionamento muito forte e trabalhamos juntos em várias ocasiões. O Flávio é uma pessoa a quem aprendi a admirar, quer dizer, no contato que tenho com ele frequente, mas muito antes disso, muito antes de reencontrá-lo aqui no metrô, nós já tínhamos um passado de boas recordações, de bons trabalhos, e eu costumo dizer, e com a experiência de ter passado por muitas e muitas organizações nesse curto período de vida, né, que, na verdade, o Almada tem uma postura humana. O que ele fala realmente é o que ele pratica, que é uma pessoa que pensa e que age coerentemente. Então, dito isso, eu fico diante de vocês, todas pessoas amigas, e é muito bom encontrar pessoas que comungam de uma mesma causa, de um mesmo ideal humanizador. Então, eu me sinto muito bem aqui, na casa do administrador e com vocês, meus amigos. Eu pergunto, segunda-feira, eu estava caminhando para pegar o trem no metrô, quando um amigo se aproxima e chovia e compartilhou dessa chuva nesse trajeto. E ele me surpreendeu com uma pergunta. Sim, por que você escreveu um livro sobre ética? Eu fiquei diante da chuva caindo e todo um cenário, né, metafórico aí. Eu falei, olha, escrevi procurando encontrar a ética. Então, na verdade, a motivação é uma motivação de contribuir, mas de buscar sentido para a sua procura, para a sua busca. E pensando nessa resposta assim, que surgiu de momento de chuva, eu pensando depois já no trem, no que isso significaria. E pensei numa parábola, uma pequena parábola, que a gente bolou ali nessa ocasião. Eu imaginei Zeus no Olimpo, buscando uma resposta para uma pressão da Terra que pedia socorro. E ele, então, resolveu pessoalmente ver o que estava acontecendo. Pegou um metrô, permita-me que na parábola tudo é possível, e tudo tem significação. Então, ele pegou o metrô, chegou à Terra
e, vendo que a situação era muito pior do que as tinham descrito, de que tinham filtrado para ele então pergunta: aonde está a ética? O que fizeram da ética? Nisso, uma figura sinistra que estava ao lado soltou uma gargalhada. E ainda gargalhando, vai no baú e pega uma camiseta, veste a camiseta e aponta para Zeus. Olha aqui o que está escrito: eu sou a ética. Era a corrupção. Então, esse é um problema que a gente diagnostica como grave na situação não brasileira, mundial. Quer dizer, a gente vive um momento que eu acho de uma crise planetária de valores, de princípios, né? Povos que se conflitam, e toda uma situação realmente muito, muito preocupante, mas que denota também, como toda crise, que pode vir a ser a abertura para um novo momento, para uma nova perspectiva. E nisso que a gente aposta, né? E o fenômeno, a síndrome que eu vejo hoje, é exatamente essa situação estranha, em que as pessoas, em que a corrupção, assim como a corrupção que se veste de ética, a gente vê a mentira se vestir de verdade, né? Vê-se a demagogia vestir-se de democracia, o fanatismo vestir-se de espiritualidade. Então, vemos uma situação que verdadeiramente criminosa, porque quando se esvazia a palavra da sua alma, do seu conteúdo, do seu conceito, alguma coisa vai acontecer em termos de desfiguração, em termos de uma contrafacção. E é isso que acontece com a ética, e a gente presencia uma palavra, conceito, que precisa ser resgatada. Quer dizer, já vimos ética denominando tinturaria, e até metaforicamente pode ter até algum sentido, mas a ética dando nome à cachaça, como já vi, tem uma cachaça com rótulo de ética, e por aí isso nos sinaliza que algo de muito sério acontece, porque nós somos, de certa maneira, guiados por palavras. Quer dizer, no princípio era o verbo. A palavra que nos aproxima, que estabelece, nos coloca como um ser social, como um ser que se relaciona, como um ser que não sobrevive sem estar dentro de um sentido de grupo, de equipe, e se ajudando e se complementando. Então, Freud, e lembrando aqui, em homenagem ao próprio Almada, que é um seguidor de Freud, no sentido de que tem uma esposa que curte o Freud como psicóloga, o Freud já nos colocava três questões, como ele denominava, de sendo restrições à ação humana. E isso numa correspondência fantástica que ele teve com Einstein. E ele, então, dizia que o homem se vê restringido na sua atuação por três questões, repito, que seria a natureza. Ele vê a natureza identificada com as condições ambientais, e lembrando as catástrofes, as surpresas, a imprevisibilidade planetária. E aí é que ele coloca a questão da natureza, coloca o segundo como o corpo humano, as deficiências, a imperfeição do ser, não é? E as suas limitações naturais por essa limitação de imperfeição, e pelas doenças. Então, o homem tem isso ali. Agora, o terceiro aspecto que restringe, ele fala o outro. É o outro ser. Então, aí tem o gancho para a ética. Quer dizer, o outro
que pode ser como um tipo de existência peculiar, singular, o outro, pelas suas diferenças, eles podem ser motivo restritivo, como coloca Freud, como um distanciamento em termos conflitivos, ou ser aquele pessoa que nos complementa. E é nesse sentido que entra a ética. E nesse sentido que a ética preenche esse vazio, essa dificuldade. E outro aspecto ainda dessa mesma correspondência, que apresenta aí de Einstein para Freud, em que Einstein pergunta, diante das calamidades da Segunda Guerra Mundial, essa coisa, pergunta: a humanidade tem salvação? E Freud responde: tem, porque o homem é educável. Então, é nesse sentido que a gente vê a ética intimamente ligada a aspectos de educação, e, em sendo educação, a liderança, e ao terceiro elemento, cultura. Essa é a estrutura, quando eu falo em gestão, a ética na gestão empresarial, a gente está vendo um círculo contínuo de influência, em que a liderança, através da educação, forma a cultura. A cultura, através da educação, renova as lideranças. Esse círculo é um círculo permanente. Liderança, educação, cultura, em contínuo movimento renovador. E nesse aspecto ainda é que, pegando esses três grandes pilares, a gente vê que liderança, ela, na verdade, ela é educativa e é cultural no momento em que ela se integra através do consenso por verdades comuns para transformar. Porque é um dos principais fatores, e por mim também detectado nas organizações, é exatamente a falta de integração, as lideranças desintegradas, que tendem, por uma motivação cultural competitiva, de buscarem espaços muito mais de conflito do que de bom relacionamento. E aí é que entra a educação, porque a educação responde por princípios e valores. A educação tem um braço chamado ensino, que foca conhecimento, transmissão de conhecimentos e habilidades, mas a educação é principalmente vivenciar princípios e valores. Então, é nisso que as instituições são chamadas a contribuir, porque a educação não é matéria exclusivamente de família, a família, sim, é o ponto angular, mas quando uma instituição, as instituições se complementam, e nessa complementariedade institucional está a educação. Então, é função da educação a família, como é função a função da escola a educação, como é a função da empresa a educação. E como é da igreja, e qualquer outra instituição, basicamente serem educativas. E, se não são, pagam um preço muito caro por isso. Então, a gente vê que, ao se falar em ética, nós estamos falando no oxigênio, naquilo que só se percebe quando falta, mas, quando falta, responde por todos os desastres. Então, é nesse sentido que eu colocaria só essas ideias, para não me alongar mais, para não, em respeito também ao nosso colega aqui presente. Muito bom, professor. Eu vou começar as minhas questões aqui, para que a gente reflita junto. Eu vou pôr aqui a minha experiência de vida e o que a ética tem contribuído para os desafios que eu tenho enfrentado ao longo da minha vida. Eu fiz julho do ano passado, fiz 49 anos de profissão. Eu sou um engenheiro mecânico, engenheiro civil, mas há muitos anos, há quase 30 anos, que eu exerço a profissão de CEO, de administrador, portanto, tenho aprendido muito com vocês, administradores. Recentemente me fizeram uma pergunta numa entrevista, como eu via esse equilíbrio entre lucro e ética.
Bom, aí tem um fundamento aí meio equivocado, porque ética e lucro necessariamente não são opostos. Lucro é uma geração de valor. Lucro, o empresário, o empreendedor, diferentemente como as pessoas de forma ideológica pensam, o empreendedor não busca lucro. O lucro é uma consequência. Ele busca um sonho. Todo empreendedor na história de uma empresa, ninguém monta uma empresa para ganhar muito dinheiro, porque quem faz isso geralmente não ganha. Todo empreendedor, e eu tive a oportunidade de conversar, por exemplo, com alguns, não vou citar nome, alguns que estavam listados entre os 50 mais ricos do mundo. E ele tinha 92 anos, ele estava me contando que estava empreendendo uma nova empresa aos 92 anos de idade. Certamente ele devia ter alguns bilhões de dólares na conta particular dele. O que movia ele não era dinheiro. Também tive um outro que estava com 84 anos, estava bolando bilionário, pensando aos 84 anos de idade em montar uma franchise a nível Brasil. Ele não estava atrás de dinheiro, não precisava disso. Eu costumo dizer que, na minha opinião particular, todo empreendedor ele tem, inconscientemente, claro, ele tem uma inveja de Deus. O empreendedor, ele inveja a Deus. Então, no fundo, o que ele quer criar no universo dele, ele está tentando criar um universo. É o prazer de construir alguma coisa, é o prazer de empregar pessoas, de gerar riqueza no sentido maior. Então, lucro pelo contrário, para ter lucro, o lucro é função, a geração de valor é função de uma empresa altamente competitiva, criativa, inovadora, onde o clima organizacional é elevado, onde as pessoas enfrentam os desafios que nós enfrentamos todos os dias, mas com aquele prazer, com aquela disposição. E isso, a ética tem um fator importantíssimo. Eu, ao longo da minha vida, desde 86, acabei me especializando em salvar empresas. Eu brinco com o professor, faz todos esses anos aí que eu, como CEO, eu nunca me entregaram, nunca o Red Hunt me chamou para pegar alguma coisa e melhorar. Sempre foi para pegar uma coisa que estava já praticamente acabando, estava colapsando. E eu, graças a Deus, nesses anos todos, tive sucesso em 100%. Tenho tido. O metrô foi um exemplo típico. Quando eu aceitei para o metrô, há 5 anos atrás, eu estava hesitando, estava pensando em outras coisas, quando saiu na Vejinha, a capa assim, Veja Rio, o metrô Rio, saiu assim, a empresa do inferno. Fui ler, falei, pô, essa é a empresa mesmo, esse é um sinal. Caiu na minha mão, eu tinha que ir para o metrô. E o metrô está indo bem, graças a Deus, está indo bem mesmo. Mas, ao longo desses anos todos, eu descobri alguma coisa. Acabei criando sozinho um método que me ajuda muito. Eu, nos primeiros meses, faço um diagnóstico da cultura. Para mim, a cultura é fundamental. Quem gosta de história vai ver a história da humanidade. Os grandes poderios, os grandes impérios cresceram espetacularmente e caíram e colapsaram por causa da cultura, por abandonar a cultura. E as empresas que eu assumo, e sempre que eu, invariavelmente, gente, quando eu, final de alguns meses, que eu faço pesquisa, às vezes contrato até pesquisa interna, e para tentar descobrir, fazer um diagnóstico, e sempre passa por uma coisa chamada cultura, a tradição. Toda empresa que está em crise, ela abandonou a essência dela, ela abandonou a cultura dela. E um dos pontos fundamentais da cultura dela é a ética. E a ética, embora nós possamos falar de ética, corrupção, compliance, e a gente começa a pensar aí no público-privado, na relação do público, não, mas ela desdobra a raiz dela, o mal da não ética, ela desdobra em coisas terríveis. As empresas precisam de tradição
precisam de uma história, precisam resgatar, e eu faço isso sempre, resgato sempre o sonho quando começou, de quem começou a empresa. E geralmente é um grande passo, é resgatar a história, a tradição. As pessoas que lá estão tomando decisões estão tão perdidas, porque as consequências são econômicas, sociais, começam a desarranjar tanto a empresa que quando eu chego já está no caos. Mas a gente começa, claro, você tem que olhar questões dos processos, a questão da maturidade do modelo de gestão, você tem que olhar isso tudo, óbvio, você tem que ver o crédito, como está a situação financeira, isso óbvio, em primeiro lugar, mas isso não sustenta uma empresa, isso não transforma uma empresa. O que vai transformar é você ir no fundo e na base, e lá na fundação, que é mexer nos valores éticos. Nos valores éticos começa com o sentido do trabalho. Nós perdemos, não adianta, nós perdemos o sentido do trabalho. O trabalho, alguém diagnosticou, alguém traduziu erradamente que Adão e Eva teriam que, por castigo, iriam para a terra, iriam ganhar o pão com suor. O trabalho não é para ganhar pão. O trabalho, você tem que ter planos de sobrevivência, mas ninguém se motiva por ir trabalhar para se salvar, para comprar o pão com feijão com arroz só. Ele tem que sonhar grande, ele tem que pensar na supervivência. Então, nós temos que resgatar o sentido da ética do trabalho, da realização pessoal no trabalho, né? De você realizar a potencialidade sua através do seu trabalho, da sua profissão. Depois, uma outra, estamos vivendo uma segunda crise, entre tantas, que é a crise não mais do valor ético, mas do valor da personalidade. Todo mundo está querendo hoje ter alguns minutos do Big Brother, todo mundo quer poder, todo mundo está querendo aparecer alguns minutos na TV por alguma situação. E nas empresas, eu brinco, quando eu chego, eu sou obrigado, a primeira coisa que eu faço é pegar o pessoal, o pedreiro, e alargar as portas, porque os egos são muito grandes e as portas geralmente acabam sendo impossíveis, porque é tanto ego, é tanto poder em jogo, e a empresa está destruída pelos jogos de poder, pela disputa irracional daquele poder. Então, você precisa mudar essa questão da ética, da personalidade, para a ética do compartilhamento. Essa questão que a gente luta é outra forma que eu vejo muito nas empresas. A gente nasce dependente, depende da mãe, da sociedade, depende da escola, a gente depende de todo mundo. A gente luta quando é jovem para ser independente. Infelizmente, muita gente chega aos 90 anos lutando e achando bom ser independente. E a questão é que nós temos que passar para a ética da interdependência. Nós temos que... Isso falta, o brasileiro não é cooperativo. Eu também trabalhei fora do Brasil, trabalhei em grandes empresas, fui CEO fora do Brasil. Mas no Brasil é um problema adicional. O brasileiro é bacaninha pra caramba, é gentil, mas nós não somos cooperativos. O brasileiro não trabalha em cooperação. O brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. É triste, mas é verdade. Não é só no Rio, não. O brasileiro gosta de levar vantagem. Isso não é normal lá fora, nos lugares, países dos quais eu pude viver. Então, essas questões da ética são fundamentais de uma recuperação de uma empresa. Daí a importância. E o líder, além da ética, da cultura, o segundo ponto que eu trabalho fundamentalmente é criar líderes. Líderes de todos os níveis. E aí entra uma coisa importante. O líder é alguém que leva as pessoas a transcender. E ninguém leva a um lugar onde você nunca esteve. Se você pedir, Wagner, para mim te levar no lugar, lá no interior da África, esse lugar eu não vivi ainda. Eu vivi em muitos lugares, vivi na China, Portugal, vivi onde você pensar, mas no interior da África eu não vivi. Tive Angola, mas não vivi. Eu certamente vou te levar lá. Nós vamos apanhar, vamos gastar dinheiro a mais, vamos perder tempo, mas eu te levo. Agora, se você me pedir para ir no lugar que eu fui, eu te levo rápido, barato e bom. Bom e barato. Você vai gostar de ir comigo em lugares que eu já vivi. Tenho amigos lá, podem nos facilitar. E o líder é assim. O líder é alguém que leva alguém a transcender. Agora, como que você leva uma equipe a transcender se você pessoalmente não transcendeu?
Ninguém vai copiar, ninguém vai ter, nenhum jovem da sua empresa, nenhum jovem que entra, ninguém vai copiar como líder alguém que não tem uma postura ética, alguém que vale a pena ser um modelo a ser seguido. Então, ética também nas empresas é fundamental, porque aquela pessoa que é ética, aquela pessoa que é sábia, ela ganha seguidores, as pessoas copiam mesmo. Não sei se vocês puderam ver o filme um recente aí, interessante, sobre um estagiário, uma pessoa de 80 anos de idade que volta para o trabalho, foi presidente de uma... Um senhor estagiário, assista, é espetacular. É um líder, é um cidadão que, senão eu vou atrapalhar, né? Vocês vão me pagar o ingresso aqui, mas muito bom filme. O que é um executivo que foi presidente de uma empresa americana, mas tal, ele se aposenta, passa 10 anos aposentado, aí viaja, faz curso lá fora, yoga, faz curso de culinária, faz tudo, fala, chega, eu quero voltar a ser útil. E se inscreve numa empresa, dessas empresas modernas, modernosas lá, vamos pegar estagiários de terceira idade. E ele entra. E é interessante, vocês vão ver que bacana, que com pouco tempo ele transforma a alma da empresa, porque ele fica com os estagiários, aí de repente está todo mundo apaixonado por ele, no sentido mais amplo da palavra, paixão, que é um líder, porque ele é um modelo de personalidade, ele é um modelo de postura, é um modelo ético. Então, essas coisas que eu busquei na empresa, ao longo dessas empresas, eu tenho obtido sucesso. A gente busca, eu sempre, ao final de um período de um ano e meio, 2 anos, nós estamos bem. As empresas estão num processo de crescimento, porque, verdadeiramente, as pessoas falam o que nos move. Eu sempre busco essa palavra importante, essa frase. Todo mundo no metrô, se for lá perguntar o que nos move, eles vão falar, porque verdadeiramente é o que move eles. Move tornar a vida do carioca e de quem aqui vem uma vida melhor, uma vida mais fácil, transportando mais e melhor. E, para isso, parece uma besteira, uma palavra, mas isso nasceu deles, nasceu dessa mudança de postura, de ética, dessa mudança de uma ética de cooperação, de uma ética de responsabilidade com a vida, com a esperança. Então, eu acho que é por aí, Francisco, que você tem me ajudado muito, me inspirado muito nisso, e a nós todos lá. Eu te agradeço e rendo homenagem a você. Não é só um livro. O livro, você deve ter levado alguns meses para poder escrever, mas esse livro aí, que você está em mãos, certamente é uma história da sua vida inteira, do quão ético que você é e o quanto você inspirou sua família e a nós todos. Muito obrigado. Só para encerrar? Já é? Então, tá bem. Muito bem. Muito bem. Vai ter perguntas, alguma coisa? Como é que você quer fazer? Muito bem. Temos visto aqui alguns pontos muito importantes, né? Muito debate pode-se ter. Sabe que a gente tem a questão de hora e tem o lançamento com o autógrafo. Tem muitas pessoas aí que estão querendo o seu autógrafo no livro também, Francisco. Mas acho que pontos que gostaria de destacar nesse momento. Por exemplo, o respeito ao DNA, que foi falado aqui, né? Quando as organizações, os dirigentes das organizações violam o código genético das organizações, praticam verdadeiras perversões. Tem uma atitude ética também, é respeitar o código genético da organização, a sua própria origem. E aí o resgate da sua própria história e da sua própria natureza. A questão fundamental dos valores não contabilizáveis nas organizações. A contabilidade, ela contabiliza as coisas muito concretas, os recursos, né? Mas não contabiliza o impacto que os estilos de liderança, de motivação, de participação, de compromisso que as pessoas têm, e como
realizar isso, os bens intangíveis, que participam do resultado efetivo da organização e que não são contabilizáveis. A relação ética entre pessoas, efetivamente, constrói essa possibilidade, né, de aumentar e influir decisivamente nos resultados contabilizáveis, exatamente pela contribuição, pela influência, pelo impacto dos bens intangíveis, que não são contabilizáveis, que não são contabilizados nas organizações. Um outro ponto que gostaria de destacar em relação a essa ética, que foi dito aqui, se lembrou muito do amor ao próximo. A ética é o amor ao próximo, é o respeito ao outro, né? Isso está na essência, efetivamente, do cristianismo. Né? Toda a base do cristianismo é o amor ao próximo, né? A gente pode condenar o pecado, mas a gente tem que salvar e admitir o pecador, né? Isso me faz lembrar Santo Agostinho, que, numa tradução livre, né, a gente poderia dizer: eu procurei Deus e não encontrei, eu procurei a mim próprio e não encontrei, e eu procurei o próximo e encontrei os três. Quer dizer, efetivamente, uma organização cujas interações, relações se baseiam na relação ética, quer dizer, no respeito ao próximo, no amor ao próximo, na compreensão do próximo, na capacidade de ver como o outro vê, não como eu veria se estivesse no lugar dele, mas ver através dele, efetivamente forma a possibilidade de a gente transformar, né, esse deserto árido que estamos vivendo no mundo das organizações em jardins floridos. Não há dúvida mesmo, a tecnologia que avança a uma velocidade orbital, às vezes nos faz não perceber que em muitas organizações, a maioria delas, infelizmente, o que viceja, o que se realiza na mentalidade é a velocidade do carro de boi. Então, e se confunde, efetivamente, a velocidade orbital das tecnologias que utilizamos com, efetivamente, a mentalidade dominante nas organizações, que viola, e mentalidade é um sintoma mais vulgar para nós chamarmos exatamente aquilo que foi tão enfatizado aqui, que é o conceito de cultura, que está embebido, né, completamente na ideia de valores, né, no caráter da organização. Então, acho que mais essa contribuição de Francisco Gomes de Matos é muito importante, porque é um pensador brasileiro que extrai todo o seu repositório de contribuições de já dezenas de livros, o que significa que a capacidade de produzir de Gomes de Matos é muito grande, vem efetivamente da análise dessa realidade, da convivência diária com organizações em todo o país, de todas as maneiras. E repito, não há país desenvolvido, mas subadministrado, que é a velha frase do lugar comum, que não tem nada de lugar comum, do Peter Drucker, né? O desenvolvimento das organizações, o grau em que uma sociedade atribui a importância da administração, são exatamente o grau em que essa sociedade é desenvolvida. Temos um depoimento aqui de um salvador, no fundo, o que o Almada nos disse, né, nos revelou aqui, é que ele tem que se especializar em ser um salva-vidas, um salvador de organizações, o que é incrível. Uma coisa é você pegar uma organização que já está bem e você vai desenvolvê-la mais, né? Isso é complicado, é difícil, é complexo, é verdade. Mas você pegar uma empresa, uma organização que está quebrada, mais do que isso, com a opinião pública completamente contra, o metrô tem essa trajetória, teve uma opinião pública muito favorável, perdeu completamente essa imagem, e essa reconstrução de imagem é mais lenta, é mais difícil, e vemos a todo momento que essa reconstrução está sendo feita. Não se completou ainda, não, isso é um processo permanente, mas que é a experiência efetiva de Almada nessa experiência nas organizações. E ele nos diz, com a formação técnica que tem, o importante é a cultura, quer dizer, são os bens intangíveis, é a ética, portanto, as relações entre pessoas. Claro, não há organização sem pessoas. Portanto, eu tenho certeza, Gomes de Matos, que você está dando mais uma contribuição inexcedível ao pensamento da administração aqui no Brasil, e tenho certeza que esse livro vai, de novo, influenciar para todo sempre os leitores. Porque quando a gente lê um livro, a gente gosta ou não gosta com esses livros,
né? E o livro tem sentido se pelas inferências, conclusões e deduções, concordâncias, mas também discordâncias do que está escrito ali. Porque, senão, aquele livro são meras palavras mortas, que são muito úteis para o autor que acredita nelas e que escreveu em função de sua experiência. Mas o leitor vivifica e concretiza aquelas palavras ao fazer as suas inferências, as suas concordâncias, que eu tenho certeza que serão maiores, e também as suas discordâncias. Portanto, muito obrigado, Almada, muito obrigado, Gomes de Matos. Eu sei que vou passar para vocês concluírem, mas eu também quero pegar esse lançamento do livro e seu autógrafo. Seria deselegante dizer qualquer coisa depois dessas duas grandes contribuições aqui do Almada e do Wagner agora. Pessoas as quais eu conheço muito bem. Então, mas seria elegante também que eu falasse agradecendo. Quer dizer, uma oportunidade incrível de estar aqui com dois pensadores e com vocês. E eu vi o seguinte, falamos em palavras, e me ficam aqui 3 palavras que foram repetidas aqui e que estão muito identificadas com a ética. Falou-se humildade. A humildade é fundamental para fazer ciência, para produzir conhecimento, para transmitir filosofia. Então, humildade é realmente uma palavra-chave conceitual na ética. Outra palavra que colocou-se, que decorrem, porque tudo tem uma relação de interatividade e de interdependência, como coloca o Flávio. Quer dizer, a outra palavra é a palavra confiança. Sem confiança não há ética possível. A confiança é a matéria-prima do relacionamento. Então, as pessoas, por serem educáveis, como diz Freud, a confiança vem do processo educativo. Então, investir em educação, investir em pessoas confiáveis. E a terceira palavra é o compromisso. Na verdade, a ética nos desafia à ação. A omissão é a não ética. A omissão é o descaminho da ética. E aí eu quero trazer uma pequena metáfora também daquele indivíduo, se falou aqui em espiritualidade, trouxe essa outra palavra-chave também, então, de alguém que entrou enlouquecido numa igreja e se dirige a Deus, dizendo, e o acusando da indiferença e da acomodação diante do que há de terrível na humanidade, né? A mortandade de crianças e tantas coisas assim, incompreensíveis, e dizia, e você não faz nada. Aí, de repente, ele é surpreendido com uma voz que diz, eu fiz. Aí diz, o que você fez? Eu fiz você. É isso mesmo. Muito bem. Acho que podemos encerrar para passarmos para o autógrafo. Não sei se a Almada quer dizer alguma coisa, porque o professor Gomes de Matos ficou emocionado, eu gostei disso. Né? A gente não pode perder a capacidade de se emocionar, mas nós estamos sendo vistos e ouvidos por um grupo grande de pessoas. Nesse momento, me informaram aqui que a gente tem 802 pessoas nos vendo, né, pela TV do web. Então, é um número muito grande, portanto, é uma alegria muito grande. Muito obrigado a vocês, o internauta que nos acompanha, não sei de onde, pode ser em qualquer lugar do Brasil e até no mundo inteiro. Tá bom? Muito obrigado. Gostaríamos, nesse momento, pedir ao administrador Wagner Siqueira para fazer, então, a entrega do certificado e da lembrança do evento ao administrador Francisco Gomes de Matos e ao senhor Flávio Medrano Almada. Maravilha. Almada, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado mesmo.
Tem aqui uma fotografia que ela tira, depois ela traz no quadro. Só para tirar aqui. E os canudinhos? Tá vendo aí? Cadê o canudinho? Ah, tá aqui. Então tá bom. Aqui tem as fotos em tamanho menor. Tá bom? Teremos agora, então, a sessão de autógrafos do livro Ética na Gestão Empresarial, Prioridade Estratégica, do administrador Francisco Gomes de Matos, que está sendo relançado hoje. E amanhã recomeçamos com o segundo dia do 10º ENCAD, às 9 da manhã. Uma ótima noite a todos.